Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Inquérito de Alexandre de Moraes para investigar mensagens vazadas já tem parlamentar suspeito. É isso mesmo. Um novo inquérito que investiga a divulgação de mensagens de assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal inclui a deputada federal Carla Zambelli como uma das suspeitas de envolvimento no vazamento das informações. A informação foi divulgada pela CNN Brasil. O próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu um novo inquérito e também será relator do caso, que já foi apelidado de Vaza-Toga. A investigação também abrange a suspeita de vazamento de informações da Polícia Civil de São Paulo, o que motivou a abertura do processo. Entre os crimes investigados, destaca-se a obstrução da justiça. Segundo a investigação conduzida por Alexandre de Moraes, o objetivo deste vazamento seria perturbar as investigações em curso. A divulgação dessas mensagens comprometedoras tem gerado grande repercussão e preocupação entre os ministros do STF. O Brasil virou mesmo um circo. Quem deveria estar sendo investigado é o ministro e os seus assessores pelo conteúdo das mensagens divulgadas, e não quem vazou as mensagens. E documento que complica o gabinete de Moraes. O juiz instrutor Ayrton Vieira, braço direito do ministro Moraes, mandou um post para o então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação, Eduardo Talhaferro, solicitando a identificação e bloqueio do usuário. O ministro pediu, escreveu o juiz. Talhaferro respondeu: só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições. Vieira, sempre criativo, já tinha solução. Disse para enviar o relatório que o bloqueio seria feito pelo STF. Talhaferro enviou o relatório, mas ao invés de apresentar a origem do pedido da investigação como sendo o gabinete do ministro, ele afirma que o mesmo foi produzido por conta de um material recebido de forma anônima a pedido do assessor do ministro do TSE, juiz Marco Antônio Vargas. Veja o documento. Tribunal Superior Eleitoral. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Introdução. De ordem do Dr. Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar deste tribunal, foi solicitado a esta assessoria especial de desinformação análise de 3 publicações recebidas de forma anônima. Tais publicações se referem a manifestações programadas para o dia 14 de novembro na cidade de Nova York, Estados Unidos da América, cujo foco são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O objeto desta análise é identificar os autores das referidas publicações apresentadas abaixo. Relatório assinado por Eduardo Talhaferro, em que afirma que postagens chegaram de forma anônima, quando na verdade foram enviadas a ele pelo gabinete de Moraes no STF. Aos poucos, o castelo de cartas vai desmoronando. E PGR, sob Aras, apontou afronta constitucional em uso de órgão do TSE por Moraes. Procuradoria, em caso de ex-deputado do Paraná, pediu anulação de decisão expedida com base em relatório do setor de combate à desinformação do TSE. Greenwald e Fábio Serapião acabam de publicar na Folha de São Paulo o seguinte, em resumo: Alexandre de Moraes é mentiroso. A gente já sabia. Mas ele é mentiroso também na resposta que ele dá. Tudo foi feito de forma institucional e com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Mentira. Salafrário. E eu me pergunto aqui, se ele pode fazer tudo isso sem ter lei que embase, sem ter legitimidade, competência, democracia, decência, vergonha na cara, pega a gente e já dá um tiro. Ué, se é para punir injustamente, uma bala é muito mais eficaz, meu amigo.
Tem alguma coisa contra mim? Não fica gastando dinheiro do povo brasileiro pobre, não. Polícia, vai e volta, processo, capinha, para pôr essa sua toga que deve ser uma fedentina infernal. Pega, me dá um tiro da rua, pronto. É muito mais bonito até. É muito mais bonito do que submeter essa tortura, do que ter esse requinte de crueldade. Quer resolver? Mata! Porque tem a mesma legalidade do que essas medidas que vossa excremência vem adotando. E me desculpe, tudo para mim que é fora da lei é excremência. Tudo para mim que é crime é excremência. Para mim, tudo que é ilegal é excremência. Porque eu sou um jurista. Se é antijurídico, é excremência. E se tudo isso que Vossa Excelência faz é antijurídico, é Vossa Excremência, sim. E se é uma excremência tomar essas atitudes, que diferença faz? Me dá um tiro. E nós vamos falar dessa nova revelação na Folha de São Paulo. Vamos lá, aquela leitura de novo. Peço para que tomem notas, porque assim que eu terminar a leitura, vocês já entram com os vossos comentários. E você aí de casa, muita, mas muita atenção. Mais um escândalo. E que para mim é o pior dos escândalos, repito. Por quê? Porque escândalos são julgados pelo judiciário. Quando é a alta cúpula do judiciário, a protagonista de um escândalo, não tem mais o que fazer. É muito difícil achar uma resposta. Lembram que o Alexandre de Moraes, em todas as matérias da Folha, falava: não fiz nada de errado e tudo que foi feito foi com integral participação da PGR? Então escutem. A Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Aras, contestou em novembro de 2022 a utilização do órgão de combate à desinformação do TSE para abastecer o inquérito de fake news do STF por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não teve integral participação, teve contrariedade. Em um processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou tal utilização como ilegal. Disse que ela viola o sistema penal e pediu a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios desse órgão. A contestação foi apresentada por Lindor Araújo, vice-procuradora-geral e braço direito de Aras, em forma de agravo regimental dirigido a Moraes no processo do ex-deputado estadual paranaense Homero Marchese, como nós informamos na data de ontem. Sucessor de Aras no comando da PGR, Paulo Gonet saiu em defesa de Moraes. Vejam só, saiu em defesa de Moraes. Paulo Gonorreia saiu em defesa de Moraes Maduro. Após as reportagens durante intervenção no plenário do Supremo, e afirmou que, invariavelmente, onde cabia nos processos a intervenção da Procuradoria, aspas, houve abertura de oportunidade para a atuação do MP, fecho aspas. Gonet disse também ter identificado as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão, será que ele viu Moraes sem calça? Do ministro nas decisões e no modo de conduzir processos. Procurado pela Folha com perguntas sobre o parecer de Lindora, o PGR agora está quietinho. Agora ele não abriu o biquinho. Aí eu pergunto, por que também não empichar o PGR? Porque o Senado também tem esta prerrogativa, saibam os senhores. Tchau, querido. No agravo de novembro de 2022, a vice de Ara, a Lindora, afirmou a Moraes que a coleta de provas feita pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE foi inconstitucional, foi ilegal, por se tratar de diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. No recurso,
a PGR também demonstrou não ter informação de onde partiam os pedidos para a produção dos relatórios e qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Talhaferro, chefe dessa assessoria do inferno, no período e responsável por assinar os documentos. Ou seja, não teve participação integral da PGR. Se teve, ela foi contra. E quando não foi contra, mesmo tendo sido contra, ela não sabia que isso tinha partido de encomenda. Aspas para Lindora. Na prática, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que eventualmente pode estar recebendo informações do recém-criado Núcleo de Inteligência do Gabinete do Presidente do TSE, tem exercido função investigativa a subsidiar inquéritos em curso no STF, o que afronta o modelo constitucional acusatório do processo penal. Segundo a PGR, a estrutura da Justiça Eleitoral estava, aspas, atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral, passando a monitorar redes sociais de pessoas que convocaram manifestações contra a viagem de ministros do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos para participação em evento privado em Nova York. Aspas ainda, não se pode admitir que o órgão do Poder Judiciário Eleitoral, a pretexto do combate à desinformação, materialize diligências investigativas com o escopo de coletar elementos quanto à autoria e materialidade delitiva criminal a serem compartilhados com o STF. Lindora afirmou também que essa assessoria estava, aspas, procedendo também à análise de aplicativos de mensagens, Telegram, e culminando com a extração de conteúdo das publicações realização de diligências para identificação de autoria e produção de relatórios que são remetidos a inquéritos em curso no Supremo. No caso de Homero Marques, a PGR ainda registrou que não havia relação direta com os fatos sob a competência da Justiça Eleitoral, uma vez que se tratava de manifestações programadas por causa de um evento com participação de ministros em Nova York. Para pedir a anulação da decisão de Moraes contra o ex-deputado estadual, Lindora Araújo afirmou que as medidas cautelares de bloqueio de contas, sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, violam o sistema acusatório e os princípios correlatos, como os da imparcialidade, da inércia e da isonomia assegurados pela ordem constitucional. Então vocês vão notando aí que a Lindora tem integridade jurídica. E que o Lula, que tirou todas as mulheres de cargos que realmente interessam neste governo, tirou uma mulher quando saiu uma mulher do Supremo, não colocou outra, e ao invés de colocar esta mulher com a sua dignidade jurídica na PGR, preferiu colocar um homem branco, heterossexual, cisgênero. É isso aí, cambada da militância, faz o L agora. A gestão Aras ficou marcada na história por omissões, principalmente no período da pandemia. Também foi criticada no judiciário por diversas vezes defender teses que acabavam protegendo ou tirando a responsabilidade de Bolsonaro. No período Moraes, passou a tomar decisões de ofício. No período, portanto, Moraes passou a tomar decisões de ofício sem ouvir o Ministério Público ou, ainda, ignorar as manifestações do órgão, autorizando pedidos à Polícia Federal, mesmo com posições contrárias à da PGR. Vale lembrar, Clezão morreu na Papuda, mesmo com o parecer da PGR dizendo que a sua prisão naquele momento era ilegal. Vai acontecer o quê? Nada. Porque os amiguinhos do Supremo já fecharam que vão proteger o Moraes. No sistema acusatório estabelecido na Constituição Federal, cabe ao Ministério Público ou à polícia a produção de provas. Não cabe ao Judiciário encomendá-las. Moraes tem dito que todos os procedimentos adotados foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos das informações. Mentira, como nós vimos na reportagem de ontem.
Diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas como desinformação. Não tem! Fora do período eleitoral, não tem! Mentiroso! É isso. Resumidamente é isso. Pavinato, antes da gente comentar, eu queria fazer uma pergunta aqui para a mesa. A matéria da Folha então mostra... vamos virar o copo de ponta cabeça, aí você faz a pergunta. Ele tá cheio de água. Não tem que ser de cristal, tem que ser de vidro. É uma dúvida que eu tenho aqui. Aí vai baixar o Moraes aqui. A Folha diz que a PGR do Augusto Aras e da Lindor Araújo, portanto, se manifestou contrariamente, mostrou diversas ilegalidades nessa atuação do ministro Alexandre de Moraes em novembro de 2022, num processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso. Eu pergunto, diante do fato de que Moraes ignorou o posicionamento da PGR, aí é uma pergunta mesmo, do ponto de vista legal, a PGR não deveria ter vindo a público informar a sociedade da gravidade que estava acontecendo? Informar alguém, o Congresso... Ou tudo bem, eles denunciaram, sabiam que havia ilegalidade, foram ignorados e tudo bem, foram embora para casa e nós estamos em 2024. Eles não deveriam ter denunciado isso publicamente? Isso porque você entra no site do Ministério Público, eles falam, né, em defesa da sociedade. Não é? Eles não são representantes do povo no Poder Judiciário? Agora, qual ali? sociedade? Eu não sei. Tem tanto tipo de sociedade, né? Então, assim, há uma gravidade aqui. A equipe do Augusto Aras, na minha opinião, ou prevaricou, ou cometeu algum crime. E o Paulo Gonet, ao sair em defesa do Alexandre de Moraes, ele ignora o que a própria PGR disse na gestão anterior. Não, frontalmente. Então, quer dizer, é um manicômio isso aqui. Eu não sei mais. Frontalmente. Agora, o Paulo Gonet saiu de mentiroso também. Ou seja, tem que rodar esse Paulo Gonet também. Quando todos estão envolvidos, existe um pacto. Junto. Existe um pacto. Às vezes, eles não precisam nem ser um pacto formalizado, Pavinato. É um pacto que vem naturalmente, porque todos sabem que, de alguma maneira, cometeram algum deslize ou estão envolvidos em um crime, mesmo que indiretamente. Porque quando você pega e puxa o fio, você verifica que todo o Estado Democrático de Direito foi jogado fora pelo uso das instituições do Estado para beneficiar um determinado grupo. E os indivíduos foram sendo colocados. Brasília é uma ilha da fantasia. Às vezes eu tenho a impressão de que a solução que foi dada na Bolívia antes de colocar duas capitais, uma para tratar do processo judiciário e a outra que trata da administração, deveria ser feita a mesma coisa aqui no Brasil, para não permitir que eles sentem como têm sentado constantemente para negociar entre eles as soluções para regular o equilíbrio de poderes. Não tem regulação de equilíbrio de poderes. Aquilo ali é um pacto. Só isso. Um pacto, uma negociação para dizer, olha, você faz isso, eu te aceito nesses termos, e a partir daí a gente continua, mas um boi vai ter que ser jogado para as piranhas. Para que algo crie a sensação de que algo mudou, para que tudo permaneça como sempre foi. Talvez esse seja o ponto que está aterrorizando Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, porque ele não é de nenhuma ideologia ali. Mas eu tenho medo dele dobrar a aposta. Mas ele vai dobrar. A tendência sempre é violência. Porque o ditador, o que ele vai fazer? Vai se explicar? Não tem como. Ou ele dobra a aposta, sangue para o povo, né, como diria Maduro, ou todo mundo fica quieto e acha normal. Por isso que eu fiquei tenso quando você falou daquele negócio. É melhor então me executa. Sabe por qual razão? Porque a tendência natural é que a aposta seja dobrada mesmo. Porque não tem como sair disso. O povo, infelizmente, está vivendo a ilusão de que não, existem explicações racionais. Quando nós estivemos sabatinando os sabatinadores, a Daniela perguntou para o Randolph exatamente aquilo que você falou aqui. Vem cá, senador, por qual razão o governo não indicou, ao invés de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, indicou uma mulher negra para ocupar o cargo como ministra do Supremo Tribunal Federal? Sabe quem saiu em defesa do Randolph? Toda a mídia que estava lá em volta. Empurraram ela. Por quê? Porque isso
não era adequado, o pacto está lá, a situação... Agora, tem um teto. O problema é que até esse teto chegar, nós é que vamos sofrer. Nós vamos sofrer muito, mas o teto vai chegar. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.